Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Se esta é sua primeira vez aqui, por favor, inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma de nossas histórias. E se o que você vai ouvir hoje tocar seu coração de alguma maneira, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Cada gesto de apoio faz toda a diferença. Agora, acomode-se confortavelmente, porque a história que vou compartilhar hoje mudou para sempre minha compreensão sobre o que realmente tem valor nesta vida. Meu nome é Ricardo Almeida. Durante 38 anos, vivi para um único propósito: multiplicar dinheiro. Acordava às 5 da manhã, revisando cotações da Bolsa Asiática e dormia depois da meia-noite, analisando mercados europeus. Meu apartamento no último andar de um prédio comercial era decorado em tons de cinza, branco e aço escovado. Tudo meticulosamente planejado, tudo perfeitamente frio. Era o reflexo exato de quem eu era por dentro. Comecei do nada. Filho de um funcionário público e uma costureira, cresci em um bairro onde as oportunidades eram raras e a ambição vista com desconfiança. Mas eu tinha algo que meus colegas não tinham: uma fome insaciável por mais. Estudei feito um desesperado. Consegui uma bolsa integral em uma universidade particular. Me formei em economia com honras acadêmicas. Aos 23 anos, já trabalhava em uma corretora. Aos 28, abri minha própria consultoria de investimentos. Aos 35, tinha uma fortuna que faria meus pais, já falecidos, se orgulharem ou ficarem horrorizados. Nunca saberei, porque no processo de conquistar tudo, perdi o essencial. Não tinha amigos, apenas contatos profissionais. Não tinha relacionamentos, apenas encontros convenientes e vazios. Meus dias eram uma sequência interminável de números, gráficos, projeções e lucros. Eu falava 3 idiomas fluentemente, mas tinha esquecido como conversar de verdade com outro ser humano. As pessoas me viam como uma máquina de fazer dinheiro, e eu gostava disso. Orgulhava-me da minha reputação de ser implacável, racional, incapaz de se deixar levar por sentimentalismos. Emoção era fraqueza, compaixão era ineficiência, amor era uma distração cara demais. Até aquela terça-feira de setembro, eu estava em meu consultório no 32º andar, revisando um relatório trimestral, quando a secretária avisou que o médico estava na linha, Dr. Henrique Ramos, meu clínico geral. Eu tinha feito exames de rotina 3 semanas antes. Procedimento padrão que eu seguia religiosamente, não por cuidado com a saúde, mas porque a indisposição física afetava a produtividade. Atendi com minha habitual objetividade. Doutor, Henrique, pode falar. Houve uma pausa. O tipo de pausa que carrega peso. Ricardo, preciso que você venha ao consultório hoje. É urgente. Estou com a agenda cheia. Pode me passar os resultados por telefone. Não posso e não vou. Isso precisa ser pessoalmente. Algo no tom dele me fez parar. Cancelei minhas reuniões da tarde, coisa que eu nunca fazia, e dirigi até o consultório. A sala de espera estava vazia. Fui conduzido imediatamente para o consultório dele. Outro sinal de que algo estava profundamente errado. Dr. Henrique tinha 60 e poucos anos, cabelos grisalhos e olhos gentis que tinham visto muita coisa. Ele me pediu para sentar e foi direto ao ponto, porque conhecia meu jeito. Seus exames detectaram um problema sério, um tumor no pâncreas, estágio avançado. O mundo não parou. Não houve música dramática. Apenas aquelas palavras ecoando em uma sala com ar-condicionado e diplomas emoldurados na parede. Tumor, pâncreas, avançado. Qual a taxa de sobrevivência? Perguntei, minha voz mecânica, já buscando dados, estatísticas, números que pudessem dar sentido ao caos. Com tratamento agressivo, de 6 a 8 meses. Talvez 1 ano, se tivermos sorte. 1 ano. 52 semanas. 365 dias.
Meu cérebro começou a calcular automaticamente, como se fosse apenas mais um investimento a ser gerenciado. E sem tratamento? 3 a 4 meses. Mas, Ricardo, você é jovem ainda, tem apenas 38 anos. Precisamos lutar. Lutar. A palavra soou estranha vinda dele. Eu tinha lutado a vida inteira, por cada centavo, por cada cliente, por cada ponto percentual de lucro. E agora precisava lutar pela própria vida, como se fosse apenas mais uma negociação. Concordei com o tratamento não porque tinha esperança, mas porque era o protocolo lógico. Marquei as sessões de quimioterapia como marcava reuniões de conselho. Ajustei minha agenda para acomodar os efeitos colaterais. Informei meus sócios, mantendo o tom profissional, que precisaria delegar algumas responsabilidades. As primeiras semanas após o diagnóstico foram as mais estranhas da minha vida. Continuei trabalhando, mas algo tinha mudado. Os números na tela do computador pareciam menos importantes. As discussões acaloradas sobre pontos decimais de retorno sobre investimento pareciam absurdas. Pela primeira vez, olhei pela janela do meu escritório e realmente vi a cidade lá embaixo. Pessoas minúsculas indo e vindo, cada uma com suas próprias vidas, sonhos, medos, vivendo. Uma noite, sozinho no meu apartamento, fiz algo que nunca tinha feito. Avaliei minha vida como se fosse um portfólio. Coloquei em uma coluna tudo o que tinha conquistado. Uma fortuna de 8 dígitos, 3 imóveis, investimentos diversificados, reconhecimento profissional. Na outra coluna, coloquei o que realmente importava. Relacionamentos significativos, momentos de alegria genuína, amor dado e recebido, memórias que valiam ser lembradas. A segunda coluna estava vazia. 38 anos, 365 dias por ano, 13.870 dias vividos. E eu não conseguia lembrar de um único momento em que tinha sido genuinamente feliz. Não conseguia pensar em uma única pessoa que sentiria minha falta quando eu partisse. Não conseguia imaginar um único legado, além de contas bancárias que seriam disputadas por parentes distantes que eu mal conhecia. Sentei naquele sofá italiano de couro caríssimo, naquela sala perfeitamente decorada e completamente sem alma. E pela primeira vez desde criança, chorei. Não apenas lágrimas silenciosas, mas soluços profundos que vinham de um lugar que eu tinha enterrado há décadas. Quando a tempestade passou, uma clareza estranha tomou conta de mim. Eu tinha, na melhor das hipóteses, 1 ano. 1 ano para fazer algo que importasse. 1 ano para tentar entender o que tinha perdido na minha corrida insana atrás de dinheiro. Mas o que fazer? Eu não sabia amar. Não sabia me conectar. Não sabia ser humano de forma que não envolvesse transações e lucros. Então fiz o que sabia fazer. Tratei isso como um investimento. Na semana seguinte, criei um fundo. Não um fundo de investimento tradicional, mas algo completamente diferente. Chamei de Fundo Último Sonho. O conceito era simples. Pessoas comuns poderiam se inscrever descrevendo um sonho real, algo que fariam se tivessem recursos. Não fantasias absurdas como viajar para a Lua, mas sonhos tangíveis, práticos, que poderiam mudar suas vidas ou a vida de outros. Eu selecionaria alguns e os financiaria completamente. Meu advogado achou que eu tinha enlouquecido. Meu contador sugeriu que os remédios da químio estavam afetando meu julgamento. Mas eu segui em frente. Criei um site simples, divulguei discretamente em algumas redes sociais e esperei. Nos primeiros dias, nada. Depois, alguns pedidos começaram a chegar. Muitos eram exatamente o que eu esperava. Pedidos egoístas disfarçados de nobres, golpes mal elaborados, gente querendo lucro fácil. Deletei todos, sem pensar 2 vezes. Mas então comecei a receber pedidos diferentes. Uma mãe que queria abrir uma pequena biblioteca comunitária no bairro onde cresceu. Um aposentado que sonhava em criar um coral para idosos.
Um jovem que queria equipamento para ensinar fotografia para crianças de rua. Li cada um com uma atenção que nunca tinha dado a relatório financeiro nenhum. E percebi algo perturbador. Eu não entendia essas pessoas. Não conseguia processar porque alguém dedicaria tempo, energia e recursos para algo que não geraria lucro. Não fazia sentido lógico nenhum. Até que li o pedido dela. Meu nome é Laura Mendes. Tenho 29 anos e sou professora há 7 anos na Escola Municipal Antônio Carlos, na periferia da Zona Norte. Nossa escola atende 230 crianças de comunidades carentes. O prédio está caindo aos pedaços. O teto de 2 salas goteja quando chove, forçando as crianças a ter aula em corredores. A biblioteca não tem livros novos há 8 anos. O parquinho está enferrujado e perigoso. A cozinha mal funciona. Mas o pior de tudo é ver o brilho nos olhos dessas crianças se apagando ano após ano, porque o ambiente diz a elas todos os dias que elas não importam. Meu sonho é reformar essa escola. Não completamente. Eu sei que seria caro demais. Mas consertar o teto, pintar as paredes, trazer livros novos, fazer o parquinho seguro de novo, mostrar para essas crianças que elas merecem um lugar digno para aprender. Anexei aqui 3 orçamentos de diferentes construtoras, planilhas detalhadas de custos e fotos do estado atual da escola. O valor total seria de R$186 mil. Eu sei que é muito, mas se você puder ajudar com qualquer quantia, já faria diferença. Obrigada por ao menos ler. Havia algo no texto. Não era apenas o pedido, mas como estava escrito. Prático, objetivo, mas com uma paixão contida que transpirava em cada palavra. Cliquei nas fotos anexadas. Salas de aula com paredes descascadas, carteiras quebradas, crianças sorrindo apesar de tudo. Uma delas mostrava a própria Laura, posso presumir, cercada de alunos. Ela era jovem, tinha cabelos castanhos presos em um coque bagunçado, usava uma blusa simples e jeans. Mas o que me pegou foi seu sorriso. Genuíno, cansado, mas cheio de algo que eu não conseguia nomear. Esperança. Era esperança. Li o pedido 3 vezes. Revisei os orçamentos anexados. Ela tinha feito o dever de casa. Tudo estava detalhado, pensado, planejado. Não era um pedido emocional vazio. Era um plano de ação que faltava apenas o financiamento. Decidi visitá-la pessoalmente. Minha secretária achou absurdo. Senhor Almeida, o senhor nunca visita projetos pessoalmente. Para que arriscar ir até a periferia? Porque desta vez eu quero ver onde meu dinheiro vai. Era uma manhã de quinta-feira quando estacionei meu sedã importado em frente à Escola Municipal Antônio Carlos. O contraste era brutal. Meu carro valia provavelmente mais do que o prédio inteiro da escola. Crianças de uniforme simples me olharam com curiosidade enquanto eu trancava o carro. A secretaria da escola era pequena, abarrotada de papéis, com um ventilador velho, tentando vencer o calor de outubro. Uma senhora de uns 50 anos me atendeu com um sorriso cansado. Posso ajudar? Estou procurando pela professora Laura Mendes. Ela está em aula agora, mas tem intervalo em 15 minutos. O senhor pode esperar ali. Apontou para uma cadeira de plástico no corredor. Sentei e esperei, observando o movimento da escola. Crianças correndo, rindo, brigando, vivendo. Professores tentando manter ordem com paciência de santo. Paredes que um dia foram brancas, agora amareladas e rachadas. Um cartaz pendurado torto dizia: "Educação transforma vidas". Alguém tinha desenhado corações coloridos em volta das palavras. Então a vi. Laura saiu de uma sala no fim do corredor, cercada por um grupo de crianças que a bombardeavam com perguntas. Ela respondia cada uma com atenção, se abaixando para ficar na altura deles, sorrindo, tocando seus ombros com carinho.
Usava um vestido simples de algodão e tênis gastos, nenhuma maquiagem. Cabelo preso do mesmo jeito bagunçado da foto. Ela era absolutamente linda. Não linda no sentido das mulheres que eu costumava encontrar em eventos corporativos, com suas roupas de grife e maquiagens impecáveis. Linda de um jeito real, humano, vivo. Despediu-se das crianças e caminhou em minha direção. Seus olhos me viram e houve um momento de confusão. Posso ajudar? Levantei da cadeira. Laura Mendes? Meu nome é Ricardo Almeida. Vim falar sobre seu pedido no Fundo Último Sonho. A confusão deu lugar à surpresa, depois à esperança cautelosa. Você é o Ricardo Almeida? O investidor? Eu li sobre você quando pesquisei o fundo, mas não imaginei que viria pessoalmente. Pensei que, se houvesse interesse, seria por e-mail ou telefone. Normalmente seria, mas seu projeto me intrigou. Pode me mostrar a escola? O que se seguiu foi uma das horas mais reveladoras da minha vida. Laura me levou por cada canto daquela escola, explicando cada problema com o detalhe de quem vive aquilo todos os dias. Mostrou-me o teto com infiltrações, as carteiras quebradas, remendadas com fita adesiva, a biblioteca com suas prateleiras vazias, o parquinho enferrujado que as crianças não podiam usar por segurança. Mas ela não só mostrou os problemas, mostrou as soluções que eles tinham tentado. Professores usando dinheiro do próprio bolso para comprar material. Pais voluntários pintando uma sala aqui e ali nos fins de semana. A diretora fazendo rifas para comprar ventiladores novos. Vocês não desistem, comentei enquanto observávamos uma turma de primeiro ano tendo aula em uma sala com metade das lâmpadas queimadas. Não podemos desistir, respondeu Laura com uma firmeza que me surpreendeu. Essas crianças dependem da gente. Para muitas delas, a escola é o único lugar onde recebem afeto, estrutura, esperança. Se a gente desistir delas, quem não vai? Mas você poderia trabalhar em uma escola particular. Com seu currículo e dedicação, conseguiria fácil. Ganharia 3, 4 vezes mais. Ela me olhou como se eu tivesse dito algo incompreensível. Mas as crianças de escola particular já têm tantas pessoas lutando por elas. Têm recursos, têm oportunidades. Essas aqui não têm. Alguém precisa ficar. Naquele momento, algo se moveu dentro de mim. Uma rachadura na armadura que eu tinha construído durante décadas. Quanto você precisa para a reforma completa? Perguntei. Eu coloquei no projeto 186 mil. Mas qualquer coisa já ajudaria. Mesmo 50 mil, já faríamos o teto e a pintura. E se eu te der o valor completo? E mais um adicional para livros novos, computadores e material didático? Digamos, 300 mil no total. Laura parou de andar. Virou-se para mim com olhos arregalados. 300 mil reais? Você está falando sério? Completamente, mas tem uma condição. Vi a esperança vacilar em seus olhos, substituída por cautela. Que condição? Quero acompanhar o projeto pessoalmente, não apenas financeiramente. Quero vir aqui, ver o progresso, entender como tudo funciona. Quero aprender. Aprender o quê? Isso. Fiz um gesto abrangendo a escola, as crianças, tudo. Isso que você e os outros professores fazem. Esse propósito que eu nunca entendi. Quero saber como é investir em algo que não gera lucro mensurável. Laura me estudou em silêncio por um longo momento. Havia algo em seu olhar, uma profundidade que me fazia sentir completamente exposto. Você está bem, Ricardo? Não me leve a mal, mas você parece diferente das fotos que vi online, mais cansado, como se estivesse carregando algo pesado. Ninguém tinha perguntado se eu estava bem em anos. A pergunta me desarmou completamente. Estou com uma doença grave, me ouvi dizendo, sem saber por que estava compartilhando isso. Os médicos me deram poucos meses. Estou fazendo quimioterapia, mas as chances não são boas. A mão dela foi ao coração. Ricardo, eu sinto muito. Não sinta.
Eu fiz isso comigo mesmo. Passei a vida inteira acumulando dinheiro e esqueci de acumular qualquer outra coisa. Agora tenho uma fortuna e nenhum motivo para usá-la. Ninguém para deixar. Nenhum legado que importe. Por isso, o fundo. Por isso, o fundo. É uma tentativa patética, talvez, de fazer algo que tenha significado antes de acabar. Laura deu um passo mais perto. Sua mão tocou meu braço levemente, um toque tão gentil que quase doeu. Não é patético, é corajoso. E eu aceito sua condição. Venha sempre que puder, aprenda com a gente. E a gente aprende com você também. Assim começou a reforma da Escola Municipal Antônio Carlos. E sem eu saber, a reforma de Ricardo Almeida. Contratei a melhor construtora que aceitou o trabalho. Supervisionei pessoalmente cada etapa e, fiel à minha palavra, visitei a escola 3 vezes por semana. No início, minha presença causava estranhamento. Um empresário milionário andando pelos corredores de uma escola pública da periferia não era exatamente comum. Mas Laura me integrou naturalmente. Me apresentou aos outros professores, à diretora, aos funcionários, me convidou para assistir aulas, me colocou para ajudar em pequenas tarefas, organizar livros, preparar material didático, até supervisionar o intervalo das crianças. E as crianças, meu Deus, as crianças, no começo, tinham medo de mim. Eu era o homem sério de terno que não sorria. Mas Laura disse algo que mudou tudo. Crianças sentem quando você é genuíno. Se você está aqui por culpa ou aparência, elas vão perceber e te ignorar. Mas se você está aqui porque realmente quer estar, elas vão te aceitar. Comecei pequeno. Aprendi os nomes delas, perguntava sobre seus desenhos, ouvia suas histórias infinitas e sem sentido sobre nada e tudo. E lentamente, milagrosamente, elas começaram a me aceitar. Um dia, um menino de 6 anos chamado Gabriel me perguntou: "Tio Ricardo, por que você é sempre tão sério?" "Porque adultos precisam ser sérios", respondi automaticamente. Mas a tia Laura é adulta e ela sorri o tempo todo. Olhei para Laura, que estava do outro lado do pátio, rindo com um grupo de meninas. "A tia Laura é especial. Você também pode ser especial se sorrir." Aquelas palavras, ditas com a sabedoria inocente de uma criança, me atingiram como um soco. Tentei sorrir. Meu rosto parecia ter esquecido como. Mas Gabriel aplaudiu como se eu tivesse feito algo extraordinário. "Viu? Você fica menos assustador, menos assustador." Essa era a melhor coisa que alguém podia dizer sobre mim. Enquanto a escola se transformava fisicamente, algo em mim também começou a mudar. As sessões de quimioterapia continuavam, brutais e nauseantes. Mas nos dias em que eu visitava a escola, a dor parecia mais suportável. As crianças me distraíam da minha própria mortalidade. Os professores me lembravam que havia coisas maiores do que meu próprio sofrimento. E Laura? Laura se tornou algo que eu não tinha há décadas. Uma amiga. Conversávamos durante seus intervalos. Ela me contava sobre cada aluno, suas vitórias pequenas e desafios grandes. Me explicava conceitos pedagógicos que eu nunca tinha considerado. Me mostrava que ensinar não era apenas transmitir informação, mas moldar almas, plantar sementes de esperança em solos áridos. Eu compartilhava com ela sobre o mundo dos investimentos, mas de um jeito diferente. Não para impressionar, mas para explicar. Ela ouvia com genuína curiosidade, fazendo perguntas inteligentes que me forçavam a pensar de formas novas. Um dia, 3 meses após o início do projeto, estávamos sentados nos degraus do pátio recém-reformado. As paredes tinham sido pintadas com murais coloridos que as próprias crianças ajudaram a criar. O teto não gotejava mais. As salas tinham iluminação adequada. A biblioteca estava repleta de livros novos, ainda com cheiro de tinta fresca. "Você mudou", Laura disse de repente. "Como assim?" "Quando você veio aqui pela primeira vez, parecia um robô.
Falava em termos técnicos, tudo era transação, lógica, eficiência. Agora você brinca com as crianças. Sorri. Ontem eu vi você ajudando o Pedrinho a amarrar o tênis por 10 minutos sem mostrar um pingo de impaciência. O Pedrinho está aprendendo, ele quase conseguiu sozinho. Ela riu, e o som era melhor do que qualquer retorno sobre investimento que eu já tinha alcançado. Tá vendo? O Ricardo de 3 meses atrás nunca diria isso. Ele diria que era mais eficiente fazer pelo menino e seguir em frente. Ela estava certa. Esse lugar está mudando, eu admiti. Não, esse lugar está apenas mostrando quem você sempre foi debaixo de todas aquelas camadas de proteção. Como você pode saber quem eu sempre fui? Laura se virou para me encarar diretamente. Porque ninguém investe R$300 mil e 3 dias por semana do seu tempo em algo sem esperar retorno, a menos que tenha um coração imenso. Você só tinha esquecido onde deixou ele. Naquele momento, com o sol da tarde iluminando seus cabelos castanhos e seus olhos castanhos me vendo de um jeito que ninguém nunca tinha visto, percebi algo assustador. Eu estava me apaixonando por ela. Não aquela atração superficial que eu tinha sentido por mulheres antes. Era algo mais profundo, mais assustador. Eu queria passar meu tempo com ela. Queria ouvi-la falar sobre coisas mundanas. Queria fazer parte do mundo dela, de uma forma que ia além de ser o doador rico. Mas eu era um homem morrendo, e ela era uma mulher cheia de vida, com décadas ainda pela frente. Não seria justo, não seria certo. Então guardei esse sentimento bem fundo, me contentando apenas em estar perto dela. 4 meses se passaram. A reforma da escola foi concluída. Fizemos uma grande inauguração com a comunidade toda. Crianças apresentaram peças teatrais, cantaram, dançaram. Pais choraram vendo o que a escola tinha se tornado. A diretora fez um discurso emocionado, agradecendo a todos, especialmente ao doador anônimo, que preferiu se envolver pessoalmente. Eu tinha pedido para Laura não revelar meu nome. Não queria publicidade, não queria reconhecimento. Mas as crianças sabiam. Gabriel me procurou com um desenho que ele tinha feito. Era eu, ou uma versão bastão de mim, cercado de crianças também bastão, todos sorrindo embaixo de um sol amarelo gigante. Para você guardar, tio Ricardo, para você lembrar da gente. Segurei aquele pedaço de papel sulfite como se fosse o documento mais valioso que eu já tinha recebido. Porque era. Naquela noite, voltei para casa e pendurei o desenho na parede da minha sala de estar minimalista. O contraste era absurdo, aquele desenho infantil e imperfeito no meio de tanta perfeição fria. Mas era a primeira coisa naquela casa que tinha alma. Minha próxima consulta com o Dr. Henrique trouxe uma surpresa. Não sei como explicar isso, Ricardo, mas o tumor está diminuindo. Não drasticamente, mas consistentemente. E seus níveis gerais de saúde melhoraram significativamente. Você está seguindo algum tratamento alternativo que não me contou? Estou passando tempo com crianças em uma escola, respondi. Ele me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Crianças em uma escola. E professores, e pintando paredes, e organizando bibliotecas. Dr. Henrique riu, um som genuíno e surpreso. Seja lá o que você está fazendo, continue, porque está funcionando melhor do que eu esperava. Saí do consultório em um estado de choque. Era possível? Seria possível que me envolver com algo maior do que eu mesmo, que abrir meu coração pela primeira vez em décadas, estivesse literalmente salvando minha vida? Ou talvez fosse apenas uma remissão temporária? Não importava. Pela primeira vez, a possibilidade de mais tempo não era sobre acumular mais dinheiro. Era sobre passar mais dias naquela escola, mais conversas com Laura, mais desenhos de Gabriel, mais propósito. Mas então cometi meu erro. Com a escola reformada, comecei a pensar em outros projetos do Fundo Último Sonho. Tinha aprovado já 5 pedidos além do de Laura.
A biblioteca comunitária, o coral de idosos, as aulas de fotografia, entre outros. Estava aprendendo sobre cada um, me envolvendo pessoalmente. Mas Laura continuava sendo especial. E eu, na minha estupidez, pensei que a forma de mostrar isso era com mais dinheiro, mais luxo. Descobri que ela morava em um apartamento pequeno alugado a 3 estações de metrô da escola. Comprei um apartamento maior, mais perto, mobiliado, e ofereci a ela. Para facilitar sua rotina, sem aluguel, sem custos, apenas use. Vi a confusão em seus olhos, dando lugar a algo mais frio. Ricardo, não posso aceitar isso. Por que não? Você merece conforto, você trabalha tanto. Porque não é sobre merecer, é sobre o que isso significa. Significa que eu me importo com você, que quero que sua vida seja mais fácil. Não, Ricardo. Sua voz estava controlada, mas havia dor nela. Significa que você ainda não entendeu. Você acha que tudo se resolve com dinheiro, que demonstração de afeto vem em forma de coisas materiais, de soluções caras. Eu só quero te ajudar. Você já me ajudou. Ajudou a escola, ajudou as crianças. Mas agora está tentando me comprar, mesmo que não perceba. Não é isso. Eu nunca... Ricardo, eu não preciso de apartamento novo. Não preciso de luxo. Preciso de alguém que me veja como pessoa, não como projeto de caridade. E por um tempo, você estava fazendo isso. Mas agora... Ela balançou a cabeça e vi lágrimas se formando. Agora você está voltando aos velhos padrões, usando dinheiro como substituto para a conexão real. Laura, eu me importo com você, mais do que você imagina. Então mostre isso aparecendo, conversando, estando presente. Não com presentes caros que só me fazem sentir como mais uma conta no seu portfólio de investimentos. Ela saiu e eu fiquei ali sozinho, segurando as chaves de um apartamento que pensei que resolveria tudo. A dor no peito não tinha nada a ver com o tumor. Passei uma semana sem ir à escola. Não porque não queria, mas porque tinha vergonha. Laura tinha razão. Eu tinha recaído em velhos hábitos, pensando que dinheiro resolvia tudo. Era a única linguagem que eu conhecia fluentemente. Os outros professores me ligaram, perguntando se estava tudo bem. As crianças mandaram desenhos através deles. Gabriel, especificamente, mandou um recado. O tio Ricardo está doente de novo? Não fisicamente, mas doente de outras formas. Foi a diretora da escola, Dona Conceição, quem finalmente me sacudiu. Ela apareceu no meu escritório sem avisar, passando por minha secretária chocada, como um furacão de 60 anos com determinação inabalável. Ricardo Almeida, ela disse, plantando-se na frente da minha mesa executiva. Você vai me ouvir agora. Dona Conceição, eu... Silêncio. Eu falo, você escuta. Ela se sentou sem ser convidada. Trabalho com educação há 35 anos. Vi muita gente aparecer querendo ajudar, uns por ego, uns por culpa, uns por aparência. A maioria desaparece depois que tira a foto para redes sociais. Mas você, quando apareceu, era diferente. Dona Conceição, eu disse silêncio, e seus olhos escuros me perfuraram. Você era diferente porque estava realmente tentando aprender, realmente mudando. Vi você deixar de ser aquele homem frio que entrou na nossa escola há meses. Vi você sentar no chão com as crianças. Vi você limpando tinta da parede quando o Gabriel derrubou. Vi você chorando escondido quando a pequena Maria te deu um abraço e disse que você era o melhor voluntário que já tiveram. Eu não sabia que ela tinha me visto. E vi você e a Laura. A forma como vocês conversam, a forma como ela fala de você quando você não está por perto, a forma como você olha para ela quando acha que ninguém está vendo. Ela se inclinou para frente. Essa moça passou por muita coisa na vida. Perdas, decepções, promessas quebradas. Ela construiu muros em volta do coração dela, tão altos quanto os seus. Mas com você, ela começou a descer desses muros. E você também desceu dos seus.
Eu estraguei tudo, murmurei. Você tropeçou. Ofereceu a ela um apartamento como se fosse a solução, porque no seu mundo, dinheiro resolve, mas no mundo dela, no nosso mundo, as coisas mais importantes não têm preço. Eu não sei como consertar isso, não sei como me comunicar sem usar dinheiro. Dona Conceição sorriu, não com pena, mas com compreensão. Você aprende, do mesmo jeito que aprendeu a brincar com as crianças. Do mesmo jeito que aprendeu que abraço de criança vale mais que qualquer contrato milionário. Você senta com ela e fala de coração, sem cheque na mão, sem soluções prontas, apenas verdade. E se ela não me perdoar? Aí você respeita e continua sendo uma pessoa melhor por causa do que ela te ensinou. Mas, Ricardo, eu conheço aquela moça. Ela tem um coração do tamanho do mundo. Se você for genuíno, se você mostrar que entendeu de verdade, ela vai te ouvir. Depois que Dona Conceição saiu, fiquei sentado em silêncio por horas. O escritório foi esvaziando, minha secretária foi embora, o sol se pôs sobre a cidade lá embaixo. E pela primeira vez, orei de verdade, não pedindo por cura, não pedindo por mais tempo, pedindo sabedoria, coragem, a capacidade de ser vulnerável de um jeito que eu nunca tinha sido. No dia seguinte, voltei à escola. Cheguei cedo, antes das aulas começarem. Laura estava na sala dela preparando material. Bati na porta levemente. Ela olhou para cima e vi em seus olhos uma mistura de surpresa e cautela. Posso entrar? Ela hesitou, depois acenou com a cabeça. Entrei e fechei a porta atrás de mim. Fiquei ali, em pé, procurando as palavras certas. Mas não havia palavras certas, apenas a verdade. Eu errei, comecei. Errei completamente. Você tem razão sobre tudo. Eu tentei usar dinheiro porque é a única linguagem que eu conheço. É como eu sempre resolvi problemas, como sempre demonstrei valor. Mas você não é um problema para ser resolvido. E seu valor não tem nada a ver com o que eu posso comprar para você. Laura me observava em silêncio, seus olhos atentos. Durante 38 anos, eu medi tudo em números. Lucro, perda, ROI, crescimento percentual. Eu olhava para as pessoas e via oportunidades ou obstáculos. Eu construí uma fortuna e perdi minha humanidade no processo. Minha voz começou a falhar. E então eu recebi uma sentença de morte. E entrei em pânico porque percebi que tinha desperdiçado cada segundo da minha vida. Ricardo, me deixa terminar, por favor. Respirei fundo. Quando eu criei o fundo, era uma tentativa desesperada de fazer algo que importasse antes de morrer. Mas ainda estava tentando tratar isso como negócio, até que li seu pedido. E vinha aqui, e te conheci, e conheci as crianças. E pela primeira vez na minha vida adulta, senti algo, propósito, alegria, conexão. As lágrimas começaram a cair, e eu não tentei escondê-las. Você me ensinou a ser humano de novo, Laura. Me ensinou que abraço vale mais que conta bancária, que sorriso de criança vale mais que lucro trimestral, que estar presente vale mais que qualquer presente caro. E quando percebi que estava me apaixonando por você, entrei em pânico de novo. Porque como eu, um homem morrendo, um homem quebrado, poderia oferecer algo de valor para alguém tão incrível quanto você. Então voltei ao que eu conhecia. Dinheiro, apartamento, conforto, coisas materiais. Porque não conseguia acreditar que apenas eu, Ricardo, sem os milhões, pudesse ser suficiente. Silêncio pesado preencheu a sala. Laura se levantou da cadeira e caminhou até parar na minha frente. Você é idiota mesmo, né? Mas ela estava sorrindo através das próprias lágrimas. Completamente. Ricardo, desde o primeiro dia que você apareceu aqui, eu não te vi como um empresário milionário. Vi um homem perdido procurando algo. E vi esse homem lentamente se encontrando. Vi você descobrindo que tem capacidade de amar, de se importar, de ser gentil. O Ricardo que eu me apaixonei não tem nada a ver com sua conta bancária. Você se apaixonou
Dan, por que você acha que fiquei tão magoada com o apartamento? Porque me senti reduzida a mais um dos seus projetos de caridade. Quando tudo o que eu queria era que você me visse. Só isso. Me visse de verdade. Eu te vejo, disse, minha voz saindo rouca. Te vejo todos os dias. Vejo sua força, sua compaixão, seu propósito. Vejo como você muda vidas com um sorriso. Como você acredita em crianças que o mundo já desistiu. Como você encontra beleza em lugares onde outros só veem problemas. Laura colocou a mão no meu rosto, seu toque quente e real. E eu vejo você. Vejo o homem que você está se tornando, que brinca com as crianças, que chora escondido quando se emociona, que está aprendendo que ser vulnerável não é fraqueza. Esse é o Ricardo que eu amo. Nos abraçamos ali, naquela sala de aula simples, cercados por desenhos infantis e alfabetos coloridos nas paredes. E pela primeira vez na vida, senti que estava exatamente onde deveria estar. Eu ainda estou doente, avisei. Os médicos dizem que estou melhor, mas não há garantias. Posso ter meses, pode ser anos, ninguém sabe. Não é justo te pedir. A vida não é justa, Ricardo. Eu aprendi isso cedo, mas ela também é cheia de momentos de graça, e você é um momento de graça na minha vida. Então vamos aproveitar o tempo que temos, seja quanto for. Os meses seguintes foram os mais felizes da minha existência. Laura e eu nos tornamos inseparáveis. Não da forma dramática dos filmes, mas de um jeito simples e real. Jantares caseiros no apartamento pequeno dela. Caminhadas no parque nos fins de semana. Assistir as crianças apresentarem peças na escola. Ler juntos antes de dormir. Continuei com o fundo último sonho, mas agora Laura me ajudava a avaliar os pedidos. Ela tinha um olhar para o que era genuíno que eu ainda estava desenvolvendo. Juntos, financiamos dezenas de sonhos. Uma oficina de marcenaria para jovens em situação de risco, um cineclube em uma comunidade sem acesso à cultura, um jardim comunitário em um bairro de concreto. Cada projeto eu visitava pessoalmente. Via os sonhos tomando forma, conhecia as pessoas por trás dos pedidos e cada um deles me ensinava algo novo sobre o que realmente importa na vida. Minha saúde continuou melhorando de forma que confundia os médicos. O tumor não desapareceu completamente, mas estabilizou. As sessões de quimioterapia se tornaram menos frequentes. Dr. Henrique dizia que era um dos casos mais incomuns que já tinha visto. Você está desafiando todas as estatísticas, Ricardo. Continua fazendo o que está fazendo. O que eu estava fazendo era viver. Pela primeira vez, realmente viver. Mas a vida, descobri, tem um jeito de nos testar justamente quando achamos que entendemos as regras. 1 ano e meio após conhecer Laura, recebi uma ligação da minha advogada. Um dos meus sócios minoritários estava processando a empresa, alegando má gestão de fundos e tentando tomar controle. Era uma jogada suja, baseada em tecnicidades legais e acusações infundadas. Mas poderia funcionar se eu não lutasse. A velha versão de mim teria declarado guerra total. Contrataria os melhores advogados, destruiria a reputação do sócio, lutaria com unhas e dentes pelo controle da empresa que construí. Mas a nova versão de mim hesitou. Quanto tempo e energia isso vai tomar? Perguntei à advogada. Meses, talvez anos. Vai ser brutal e vai exigir sua atenção total. Desliguei e fiquei olhando pela janela do meu escritório. Lá embaixo, a cidade pulsava com vida. Pessoas indo e vindo, cada uma com suas próprias histórias, lutas, sonhos. Há 2 anos, essa empresa era minha vida, era minha identidade. A ideia de perdê-la seria impensável. Mas agora ela era apenas uma empresa.
Importante sim, mas não era minha vida. Minha vida estava em uma escola na periferia, em abraços de crianças, em jantares simples com a mulher que eu amava, em projetos que mudavam vidas de formas que não apareciam em balanços financeiros. Liguei de volta para a advogada. Negocie uma saída. Ofereça comprar a parte dele por um valor justo. Se ele não aceitar, venda minha parte e saia. Houve um silêncio chocado do outro lado. Ricardo, você tem certeza? É sua empresa. Você construiu isso do zero. E agora estou construindo algo diferente, algo melhor. Essa empresa vai continuar com ou sem mim. Mas o trabalho que estou fazendo agora, as pessoas que estou tocando, isso precisa de mim presente. E eu escolho estar presente. A negociação levou 3 meses. No final, vendi minha parte da empresa por um valor substancial, mas bem abaixo do que ela realmente valia. Não me importei. Ainda tinha mais dinheiro do que poderia gastar em 10 vidas. Mas mais importante, tinha meu tempo de volta. Laura chorou quando contei a ela. Você tinha certeza. Era seu legado. Não! Meu legado está sendo construído agora. Em cada criança que a gente ajuda. Em cada sonho que a gente financia, em cada momento que eu passo sendo humano ao invés de ser máquina. Ela me beijou então, um beijo cheio de orgulho e amor. Você realmente mudou. Você me mudou. Não, Ricardo, você se mudou. Eu apenas te mostrei que era possível. Com mais tempo livre, intensifiquei meu trabalho no fundo último sonho. Transformei ele de um projeto pequeno em uma organização estruturada. Contratei uma pequena equipe, não de executivos frios, mas de pessoas apaixonadas por fazer diferença. Laura assumiu a coordenação pedagógica dos projetos relacionados à educação, mas mantivemos a essência. Cada pedido era avaliado pessoalmente. Cada projeto era acompanhado de perto. Não era sobre doar dinheiro e esquecer. Era sobre investir em pessoas, em relacionamentos, em transformação real. 2 anos após o diagnóstico inicial, voltei ao Dr. Henrique para exames de rotina. Ele me examinou com sua meticulosidade habitual. Depois me pediu para sentar. Ricardo, não sei como te dizer isso. Meu coração acelerou. O tumor voltou? Não. O tumor está praticamente desaparecido. Os marcadores estão todos normais. Pelos exames, você está em remissão completa. Fiquei em silêncio processando. Remissão completa. As palavras não faziam sentido. Como isso é possível? Você disse que minhas chances eram mínimas. Dr. Henrique balançou a cabeça, um sorriso incrédulo no rosto. Honestamente, não sei. Pode ser que o tratamento funcionou melhor do que esperávamos. Pode ser que você seja um caso estatístico raro. Ou pode ser... Ele hesitou. Pode ser o quê? Pode ser que mudanças profundas no estilo de vida, no estado emocional e psicológico, realmente afetem a saúde física de formas que a medicina ainda não entende completamente. Você mudou tudo na sua vida, Ricardo. Absolutamente tudo. E seu corpo respondeu. Saí do consultório em um estado de choque reverente. Liguei para Laura, mas não consegui falar. Apenas chorei no telefone. Ela entendeu imediatamente. Estou indo aí. Nos encontramos no parque onde tínhamos caminhado tantas vezes. Sentamos em um banco debaixo de uma árvore florida e eu contei tudo. Remissão completa. Eu vou viver, Laura. Eu realmente vou viver. Ela segurou minhas mãos entre as dela. Você já está vivendo, amor. Isso é só a confirmação de que vai continuar. Mas você entende o que isso significa? Significa que a gente tem tempo. Tempo para tudo que a gente planejou. Tempo para expandir o fundo. Tempo para viajar. Tempo para... Parei, uma ideia surgindo na minha mente. Olhei para Laura, para aquela mulher incrível que tinha me salvado de todas as formas possíveis e soube com absoluta certeza o que fazer. Ali mesmo, naquele banco de parque, sem anel preparado, sem planejamento elaborado, me ajoelhei na grama. Laura Mendes, você pegou um homem morto por dentro e me trouxe de volta à vida.
Me ensinou que o amor é o único investimento que nunca dá prejuízo. Me mostrou que propósito não está em acumular, mas em compartilhar. Você me ensinou a ser humano de novo. As lágrimas escorriam livremente. Eu não tenho anel agora, não tenho discurso preparado, só tenho um coração que é completamente seu e uma vida inteira pela frente que eu quero passar ao seu lado. Casa comigo? Laura estava chorando também, rindo e chorando ao mesmo tempo. Você realmente acha que eu preciso de anel? Você acha que eu me importo com essas coisas? Então é um sim. É um sim gigante, idiota. Ela me puxou para um abraço. Sempre foi sim. Casamos 3 meses depois em uma cerimônia simples, na Escola Municipal Antônio Carlos. O pátio que eu tinha ajudado a reformar foi decorado pelas próprias crianças com flores de papel e balões coloridos. Gabriel foi nosso pajem, levando as alianças com uma seriedade adorável. Dona Conceição chorou copiosamente. Meus filhos estiveram lá e pela primeira vez em anos, realmente conversamos como família. Não houve luxo excessivo, não houve ostentação. Foi perfeito. Na festa simples que se seguiu, com comida caseira e música tocada por um dos projetos que financiamos, um coral de jovens da comunidade, olhei em volta e vi meu verdadeiro legado. Não era dinheiro, era pessoas, era conexão, era amor multiplicado. Durante o brinde, pedi a palavra. Olhei para Laura, radiante em um vestido simples de algodão branco, e para todas aquelas pessoas que tinham se tornado minha família. Há 3 anos, recebi uma sentença de morte. E foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo, porque me forçou a parar e perguntar o que realmente importa, e descobri que nada do que eu tinha acumulado importava. Minha fortuna, minha empresa, meu status, tudo era vazio. Mas então conheci uma professora teimosa que se recusava a desistir de crianças que o mundo já tinha descartado. E ela me ensinou que o amor é o único investimento que nunca dá prejuízo. Que o retorno não vem em números, mas em abraços, em sorrisos, em vidas mudadas, em acordar todos os dias sabendo que você faz diferença. Hoje estou saudável, estou vivo e mais do que isso, estou realmente vivendo. E se eu tivesse que passar por tudo de novo, pela doença, pelo medo, pela dor, só para chegar aqui, eu faria sem hesitar. Levantei minha taça. Ao amor, ao propósito e a todos vocês que me ensinaram o que realmente significa ser rico. O brinde ecoou pelo pátio e enquanto Laura me beijava sob aplausos e lágrimas felizes, senti uma paz que nenhum lucro trimestral jamais tinha me dado. Os anos que se seguiram foram de crescimento e expansão, mas não do tipo que eu costumava buscar. O Fundo Último Sonho cresceu organicamente, financiando centenas de projetos por todo o país. Eu e Laura viajávamos juntos, conhecendo cada projeto, cada sonhador, cada história. Tivemos uma filha, Sofia, que herdou os olhos castanhos da mãe e, espero, seu coração imenso. Criar uma criança aos 43 anos foi assustador e maravilhoso. Ver o mundo através dos olhos dela me ensinou camadas novas de propósito. A escola municipal Antônio Carlos se tornou referência na região. Outras escolas começaram a pedir ajuda e criamos um programa específico de reforma e revitalização escolar. Dona Conceição se aposentou, mas Laura assumiu a direção. E a escola continuou sendo um farol de esperança. Minha relação com meus filhos do primeiro casamento se reconstruiu lentamente. Não foi fácil, e as cicatrizes de anos de ausência não desaparecem da noite para o dia. Mas pela primeira vez, tínhamos conversas reais. Eles conheceram Laura e Sofia, e lentamente, desconfortavelmente, nos tornamos uma família remendada, mas real. Gabriel, aquele menino de 6 anos que me disse para sorrir, cresceu e hoje tem 15 anos. Ele decidiu que quer ser professor, como a tia Laura.
Me disse que foi por causa de tudo que viu na escola quando criança, que quer fazer pelos outros o que a Laura e a escola fizeram por ele. Não há retorno sobre investimento melhor do que esse. Hoje, aos 48 anos, 5 anos após aquele diagnóstico terrível, acordo ao lado da mulher que amo em uma casa que não é mansão, mas é lar. Tomo café da manhã com Sofia, que me conta sobre os desenhos que fez na escola. Vou para o escritório do fundo, onde trabalho com pessoas que viraram amigos. Visito projetos, conheço histórias, planto sementes de esperança. À noite, quando Sofia já está dormindo, me sento com Laura na varanda da nossa casa. Olhamos as estrelas, conversamos sobre o dia, fazemos planos para o futuro. E sinto uma gratidão tão profunda que chega a doer. Porque eu morri, de certa forma. O Ricardo Almeida, obcecado por lucros, frio, isolado, ele morreu naquele consultório médico 3 anos atrás. E do fim dele nasceu alguém novo, alguém que entende que a vida não se mede em dinheiro acumulado, mas em amor compartilhado. Às vezes, quando estou sozinho, pego aquele desenho do Gabriel, agora emoldurado na parede do meu escritório. O homem bastão cercado de crianças bastão debaixo de um sol amarelo. E penso em como aquela imagem simples captura mais verdade sobre minha vida do que qualquer relatório financeiro jamais conseguiu. O amor é o único investimento que nunca dá prejuízo. Essa foi a lição que quase cheguei tarde demais para aprender. Mas aprendi. E todos os dias acordo determinado a investir mais. Em Laura, em Sofia, nas crianças da escola, nos sonhadores que confiam no fundo, em cada pessoa que cruza meu caminho. Porque no final, quando chegar minha hora de verdade de partir, não vão ser os números nas contas que vou lembrar. Vão ser os abraços, os sorrisos, as lágrimas de alegria, os momentos simples e perfeitos em que o amor se multiplicou silenciosamente, gerando dividendos eternos. Se você chegou até aqui comigo nessa jornada, obrigado por ouvir. Se algo do que compartilhei tocou você, se fez você pensar sobre suas próprias prioridades, sobre onde você está investindo seu tempo, sua energia, seu coração, então essa história cumpriu seu propósito. Nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para perceber que acumulamos as coisas erradas. Nunca é tarde para começar a investir no que realmente importa. Pessoas, conexões, amor, propósito. E se você está passando por um momento difícil, se recebeu um diagnóstico assustador, se está questionando o sentido de tudo, saiba que a resposta está mais perto do que você imagina. Está nos rostos das pessoas que você ama. Está nos pequenos gestos de gentileza. Está em abrir seu coração e permitir que outros entrem. O amor é o único investimento que nunca dá prejuízo, e o retorno é infinito. Antes de ir, não esqueça de deixar seu like se essa história tocou você de alguma forma. Inscreva-se no canal para mais histórias de transformação e superação. Compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre segundas chances, sobre propósito, sobre o verdadeiro significado de riqueza. Nos vemos na próxima história. E lembre-se, você tem tempo, você tem hoje. Invista sabiamente, até breve, e que você encontre seu próprio último investimento, aquele que realmente vale a pena.